Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Mônica Bergamo, que hoje ia correr a São Silvestre, desistiu, está conosco aqui na programação, vai falar sobre o tema da virada. É alguma música? É alguma nova dança? Não, é a questão do juiz de garantias. Bom dia, Mônica! Pois é, Felipe, bom dia para todo mundo. Pois é, o AB está entrando com um pedido, Felipe, no Supremo Tribunal Federal para atuar como parte interessada no processo em que associações de magistrados, mais especificamente a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e a Associação dos Magistrados Brasileiros contestam a lei que criou o juiz de garantias. Ao contrário das organizações dos magistrados, a OAB, que representa os advogados, apoia a nova lei com muito entusiasmo. Ela diz, inclusive, que a aprovação dessa lei pelo Congresso é a mais importante medida desde 1988 para a garantia da imparcialidade dos julgamentos. A Constituição brasileira já dá uma série de garantias para os juízes, de autonomia, impõe uma série de regras sobre o exercício de atividades fora da magistratura, tudo para garantir um julgamento isento. Mas essa, depois da Constituição, da Constituinte de 1988, segundo a OAB, é a mais importante medida já tomada nesse sentido de transparência e de imparcialidade do judiciário. A OAB, Felipe, ela cita diversos ordenamentos e decisões internacionais que afirmam a necessidade do juiz de garantias, quer dizer, que dizem que aquele que conduz o processo e que depois, pelo risco de ter nessa condução se contaminado com um pré-julgamento sobre o acusado, ele tem que se afastar para que um outro magistrado passe a julgar a pessoa investigada. A OAB cita julgamentos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que se disse que, magistrados específicos que estavam sob escrutínio tinham formado já na fase do processo uma ideia sobre a culpabilidade do réu, portanto, não deveriam julgá-lo, ou seja, tinham perdido a capacidade de fazer um julgamento isento na fase final de apresentação de provas e argumentações. As associações de magistrados, a gente já conhece bem o argumento deles, Felipe, quer dizer, elencam também uma série de dificuldades para a implantação da lei. O próprio ministro e ex-juiz Sérgio Moro, muito contrário a essa regra, foi algo que o contrapôs ao presidente Jair Bolsonaro. Ele questionou em redes sociais como o juiz de garantias poderá ser implantado no Brasil se 40% das comarcas brasileiras têm apenas um magistrado. Quer dizer, como é que você teria um para conduzir o processo, outro para julgar? Haveria dificuldades objetivas, concretas, e a OAB pondera que essas dificuldades podem ser contornadas. O fato é, Felipe, que a lei foi aprovada no Congresso Nacional, foi promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, tem respaldo do Supremo Tribunal Federal. A Folha de São Paulo mesmo hoje publica que o presidente da Corte, o Dias Toffoli, deve indeferir, rechaçar no recesso todos os pedidos para que o juiz de garantia seja barrado. Ou seja, parece que a lei vinga, e que os processos, portanto, terão, a partir de um prazo aí que vai ser dado para a implantação do juiz de garantias, vão ter agora, portanto, mais esse instrumento, na busca de julgamentos justos, Felipe? Julgamentos são feitos por pessoas, julgamentos podem ter erros e existe sempre essa busca de regras e protocolos para que a gente se aproxime sempre da justiça. Há que se contar, isso é uma coisa de país civilizado, Mônica? Essa possibilidade de você correr a todas as instâncias, da maneira mais justa possível. Agora, fica aquela sensação, para mim, pelo menos, aquela sensação de que não era necessário, no apagar das luzes de 2019, essa discussão tão intensa sobre algo que, como você lembrou, deveria ter sido discutido entre os parlamentares com profundidade. Afinal de contas, é algo que muda a realidade da justiça do país, Exatamente. É uma mudança muito importante, mas essas mudanças, Felipe, é aquela coisa.
tem o contexto, tem o momento, tem coisas que são discutidas por anos e anos e anos. A gente vê aí a reforma da Previdência, né, por exemplo. Foi discutida exaustivamente em governos e mais governos, e de repente se formou uma oportunidade, se formou um consenso, eu não diria, mas se formou uma maioria. Aprovação, né? Eu acho que é a mesma coisa em discussões assim como essa do juiz de garantias, que é antiga, né? Há muito tempo eu ouço falar isso, sempre algum parlamentar apresentando esse projeto, e a coisa não caminhava até que agora se criou o clima, vamos dizer assim, justamente isso que é o irônico, né? Na apresentação do projeto do juiz Sérgio Moro, anticrime, justamente na maré dessa discussão intensa, né, que foi de uma certa forma provocada por ele, quer dizer, há muito tempo se discutia também a necessidade de novas regras, de um certo endurecimento nas leis penais. Então essa maré, esse movimento todo desencadeado por ele, nessa onda veio também essas outras ideias, essas outras propostas, e que vingaram, Felipe. Muito bem, Mônica Bergamo, excelente virada para você, bom 2020, a gente conta com você para esse ano que está começando daqui a pouquinho, viu? Beijão. Um beijo, querido.